CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Agora sim, oficialmente, boa tarde, doutora Adriana Miller. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje nós temos um convidado especial que já está aí aguardando, não está aqui presencialmente, mas está ouvindo a gente lá de casa e tem uma contribuição muito importante, né, doutora? Pois é, Gilberto Sudré está aqui com a gente. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, doutora Adriana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo gentil convite. É uma honra para mim estar aqui participando. Gilberto, eu estou muito satisfeito de estar conversando com vocês dois aqui hoje, porque a gente vai falar de um assunto que nós precisamos da informação do ponto de vista tecnológico, vai ser importante e muito bom em várias áreas da nossa vida, a gente tem que saber usar, que é o ChatGPT, e o impacto também social na nossa forma de levar a vida muda bastante, né, por causa da tecnologia. Então, os dois aqui hoje, eu acho que vai ser um complemento muito bom, uma conversa boa, né, doutora Adriana? Pois é, a ideia é essa, a gente poder ajudar os ouvintes a entenderem melhor essa ferramenta tecnológica e entender os riscos dela para justamente poder conseguir interagir melhor nesse universo que, no fundo, talvez para o Gilberto nem tanto, mas para a gente é meio mágico, meio difícil da gente entender, né? Então, eu acho que a ideia hoje é a gente poder dar esses passos. Gilberto, às vezes as pessoas falam muito, né? Ultimamente eu tenho ouvido muito ChatGPT, IA, inteligência artificial, mas é difícil entender na prática mesmo como é que funciona e o que é isso, né? O tal do ChatGPT, que muita gente nem sabe, né? Isso. Então, assim, os algoritmos de inteligência artificial, basicamente, eles funcionam de formas, em geral, similares, né? Na verdade, o nome inteligência é meio que assim, uma forçação de barra, vamos chamar assim, né? Porque, na verdade, o que é um algoritmo? Ele é um programa, né? Um algoritmo de computador, em que ele foi treinado. Então, os próprios ChatGPT, Gemini, né? E outras, Grok, eles são algoritmos que eles foram treinados, né? Ou seja, usando informações, né? E eles têm uma forma muito peculiar e rápida de organizar, classificar e pesquisar esses dados, né? Então, ou seja, quando eu faço uma pergunta para o ChatGPT ou para qualquer outra ferramenta de IA, o que ele vai é consultar o banco de dados que ele tem, né? E fazer uma correlação entre as informações que ele tem armazenadas, que ele foi treinado para isso, né? E aí vai te dar a resposta. E aí começam os problemas aí, na verdade, né? Porque como é que ele foi treinado? Como é que esses algoritmos foram treinados? E aí eu tenho o problema de viés ou de tendências, né? Se ele foi treinado com informações que vão ou tem uma certa tendência, ele vai responder de forma tendenciosa para aquele lado também, nesse caso, né? Então, ou seja, a gente tem um problema de não confiar 100% no que está ali, porque, na verdade, aquilo foi um treinamento, aquele treinamento pode ter sido correto ou não. Então, muitos adolescentes e crianças estão utilizando até essa questão de forma não supervisionada pelos pais, né? E é uma questão que a gente tem que tomar algum cuidado em relação a isso, né? Porque nem tudo que a inteligência artificial te devolve, né, é verdade, né, para isso. Isso que você está falando, né, Gilberto, eu acho tão interessante, porque eu acho que você tocou em algumas palavras muito importantes para os pais, né, que é uma ferramenta, porque para nós fica parecendo que é super inteligente, né? A gente pergunta e de repente vem assim um monte de resposta super clara, super precisa, né? E quando então a gente fica naquela coisa, parece que a gente está dentro de um filme de ficção científica, né? De repente eu estou interagindo com uma máquina e ela está me entregando informações super bem organizadas. Só que quando você fala que é um treinamento e que é um treinamento que gera uma tendência, né? Então é tendencioso, eu acho que você está mostrando para a gente um risco que existe dentro desse espaço que parece muito neutro, mas de verdade não é bem assim, né? Essa é uma ferramenta, não é a fonte da verdade, é uma ferramenta que está acessando dados e que, portanto, a gente precisa ter muita cautela na hora de utilizar. É por aí mesmo?
Exatamente, assim, a palavra, assim, foi ótima que você usou, assim, não é a fonte da verdade, né? Nem tudo que vem de lá é uma verdade absoluta nessa situação. Eu sei que muitas pessoas, assim, acham sensacional, assim, quase que mágica, né? Como você falou mesmo, né? Você faz uma pergunta, é, em um texto natural, né? Uma escrita natural, e aquilo consegue responder, entender o que é a sua pergunta, né? E dar uma Uhum, resposta coerente. Não, uhum, nem sempre verdade, mas coerente com aquilo que você perguntou, né? Então, ou seja, essa é uma questão bastante, é, assim, realmente tem que tomar algum cuidado, né, nessa situação de uso não supervisionado de crianças e adolescentes, né, nesse tipo de ferramenta, né, para isso. Infelizmente, né, seja aí fazendo uma extensão, é que cada vez mais as soluções de inteligência artificial, né, ou seja, ChatGPT, Gemini, Grok, estão, assim, aparentemente, então, são visíveis para a gente. A gente usa, a gente entra no ChatGPT e faz a pergunta. Mas, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado com isso também, cada vez mais soluções de inteligência artificial vão estar embutidos em eletrodomésticos, por exemplo, em uhum. televisões, e a gente vai usar essas ferramentas, e até em automóveis, né? E assim, a gente vai usar essas ferramentas sem saber que elas são ferramentas que estão ali embutidas naquele processo. Ou seja, não é um chat GPT que você pergunta. Você, na verdade, o comportamento daquele eletrodoméstico, daquele automóvel, daquele equipamento, ele está sendo guiado por uma IA por trás, entendeu? E a Uhum. gente tem que tomar cuidado isso também. Porque deixa eu ver se eu entendo direito, né? Assim, quando a gente fala que uma IA ela é treinada, a gente está falando de um ser humano por trás. Ela está sendo treinada por um ser humano. É disso que a Isso, é. gente. Na verdade, o ser humano que selecionou os dados que vão ser utilizados para treinar. Então, na verdade, normalmente hoje as IAs elas são treinadas com dados que é encontrado na internet, né? Inclusive tem uma Sim. grande discussão agora sobre direito autoral, porque as ferramentas de IA estão sendo treinadas com centenas de milhares de livros que estão disponíveis na Uhum, internet, com vídeos que estão disponíveis na internet, e as ferramentas não estão pagando direito autoral por isso, né? uhum. Então, essa é uma discussão que está até agora em andamento sobre isso. Mas, ou seja, essa é uma questão que a gente tem que ficar atento mesmo. Porque então vira uma manipulação, né, do ser humano. Eu sempre penso assim, Gilberto, vê se isso funciona também para o mundo virtual, né? Se eu considero que uma IA, né, é uma ferramenta, eu preciso saber para que serve essa ferramenta e como é que eu posso utilizá-la, né? Se eu não sei para que serve um martelo, de repente eu vou querer usar esse martelo para cortar a carne, né? Talvez eu até consiga, mas eu não vou ser tão bem sucedida quanto se eu realmente soubesse para que serve essa ferramenta, como utilizá-la e quais os Uhum. riscos que existem do mau uso dessa ferramenta. Então, quando eu posso pensar desse jeito também com ferramentas tecnológicas? Sem dúvida. Na verdade, a ferramenta ela é utilizada, né? Ou ela foi criada para um certo fim, né? E Uhum, aí ela vai, inclusive, aprender com você, nesse caso. Inclusive, é um tema interessante também, que quando a gente interage com essas ferramentas de IA, é uma via de mão dupla. Eu estou consultando ela e ela está me respondendo, mas ela está aprendendo também sobre mim, sobre os meus uhum. interesses, sobre as minhas preferências, né, para isso. Então ela vai aprendendo essa questão, né? Então isso é uma questão que eu estou dando uma informação, muitas vezes informações privadas a meu respeito, para a plataforma. Gilberto, tem uma pergunta que talvez vocês dois vão responder muito bem. Pelo que você está falando, ela pode, com o passar do tempo, ir estimulando padrões que essa pessoa já tem, porque, de certa forma, ela vai ter um conhecimento muito profundo desse indivíduo que está colocando aqueles dados ali cotidianamente. E ela vai começar a entender esse cara e dar as respostas que já são esperadas por ele. É mais ou menos isso? Vai reforçar os padrões? Pode piorar, por exemplo, a doutora Adriana pode explicar a questão de saúde mental? Então, falando tecnicamente, assim, eu vou dar até um exemplo agora, né? Ou seja, a partir do dia 28 do mês passado, né, de março, o Alexa. Alexa é uma ferramenta, né, assim, de uso geral, a gente é
assistente pessoal, você fala, interage com ela, faz perguntas, e ela te responde, ela consulta um banco de dados, né, e te responde. Alexa, a partir do 28 de março, né, não vai, antigamente, até o dia de março, tudo que você perguntava ficava dentro da Alexa. Ela ia consultava algumas coisas, mas algumas coisas ficavam só dentro da Alexa e aquilo era apagado com o tempo. A partir de 28 de março, a Amazon já falou que é o seguinte, não fica nada na Alexa mais. Tudo que você pergunta à Alexa, a gravação de voz e tudo mais, vai para os servidores da Amazon nos Estados Unidos e é processado lá. Então, ou seja, a Alexa vai aprendendo, como você falou, Dionísio, vai aprendendo sobre os hábitos da família, o interesse da família, ou o seu interesse nesse caso, e ela, assim, começa a ficar você dentro de uma certa bolha. Ela vai responder aquilo que melhor interessa a você, porque ela quer que você use cada vez mais aquela ferramenta. Então, é verdade. E aí eu fico pensando, né, respondendo a sua pergunta, Johnny, eu vejo dois grandes perigos, né? Por um lado, eu vou começar nos adultos, né? Quem já tem algum padrão, é isso aí que o Gilberto está falando, né? A ferramenta vai compreender, porque ela sempre pergunta. Eu acho interessante a gente pensar assim, quando a gente conversa com o chat GPT, é uma conversa que flui, é um bate-papo gostoso, é super simpática, tanto lendo quanto falando, né? Ela pergunta como é que a gente tá, ela diz se a resposta tá boa ou se tem mais alguma coisa. Então, assim, demonstra até interesse por nós, quando de verdade ela tá querendo entender o que é importante para a gente, né? Ou seja, quais são os nossos padrões, porque inteligência artificial funciona buscando padrões. Então, eu acho que sim, considerando os adultos, pessoas com personalidade já formada, com uma identidade construída, que estão usando a ferramenta para coisas triviais, né? Apesar de estar usando para tudo, né, Gilberto? Eu acho que hoje em dia eu estou recebendo gente no consultório que antes de vir para a consulta já bateu um papo com o chat GPT para já ir mais azeitado lá para conversar comigo. Aí, bom, enfim, então, reforça padrões de quem já é adulto, né? Então, acho que esse é um risco. E o risco com as crianças e os adolescentes é que, se a ferramenta responde perguntas, dependendo de onde a curiosidade da criança ou do adolescente for, a ferramenta vai responder essa pergunta. E como o Gilberto estava falando, para responder a uma pergunta, ela vai acessar os dados, todos os dados que já existem, né? Então, ela acessa passado. E todos os dados que existem, existe machosfera, como a gente falou da outra vez, pedofilia, os sites de transtornos alimentares, pornografia. Então, eu vejo nisso, e Gilberto me corrija se eu estiver errada, o risco está aí. O que a criança, o adolescente, que ainda está construindo a sua própria identidade, seu próprio território de valores, vai perguntar, o que ele vai receber de resposta, porque a ferramenta vai só responder aquela pergunta, mas acessando dados que às vezes os pais mesmos não vão querer que acesse. Gilberto, você pode responder depois do Repórter CBN? Pode ser? Vamos lá, pode ser. Cotidiano de volta hoje aqui no CBN e a Família, a doutora Adriana Miller com o nosso convidado especial, Gilberto Sudré. Antes de ir para o intervalo, a doutora Adriana colocou uma situação bem importante aqui, né, doutora Adriana? Quer fazer um resuminho para o ouvinte que chegou agora? Da questão de se a inteligência artificial ela acessa esses dados, todos esses dados que estão na nuvem, então depende muito da nossa pergunta, a resposta que ela vai dar. E considerando que algumas perguntas que a gente faz, nós adultos, a gente vai receber confirmações, vai reforçar padrões. Se são crianças e adolescentes,
elas podem acessar dados fora da época, ou que elas ainda não têm filtro para conseguir diferenciar informação boa de ruim. E eu acho que aí talvez seja onde entram os adultos que estão nos ouvindo agora, que se interessam por isso, que se preocupam em orientar as crianças e os adolescentes, né, nesse universo virtual, né, Gilberto? Exatamente, Adriana. E a questão, né, nesse caso, é que, assim, quando a gente tem um acesso à ferramenta, né, o ChatGPT, fica claro que a gente está conversando com uma ferramenta de inteligência artificial, né? E os pais, os responsáveis, podem, inclusive, assim, acompanhar essa situação. Mas a minha preocupação maior nesse momento é exatamente quando as soluções de IA vão estar embutidas, por exemplo, em jogos, né? E, assim, as crianças ou adolescentes vão usar daquele aplicativo, daquele jogo, né? Vão estar interagindo com uma IA, né? Vão até poder fazer perguntas e ter respostas daquele jogo, naquele contexto do jogo lá. Isso vai passar, como chama assim, abaixo do radar, né? Ou seja, a gente não vai estar exatamente olhando e vendo exatamente o que está acontecendo ali dentro, né? E os jogos hoje estão cada vez mais imersivos também, né? Você entra no universo, coloca aquele óculos ali de realidade virtual, né, Gilberto? Exatamente. E aí você tá cada vez mais dentro do jogo, né? Ele mais captura você, aquilo que você tem interesse, aquilo que você está procurando, ou seja, é um reforço positivo aquilo que até que você está buscando, né, para isso. É bem, em algumas situações, bem complicado. E aí, Gilberto, a gente é como se fosse uma imersão mesmo. O que você está dizendo é que, ao utilizar esses jogos, ao participar desses jogos imersivos, isso vai educando as crianças e os adolescentes dentro de um universo diferente do universo da família, dos pais? Acredito que a conexão aqui com o Gilberto Sodré deu uma caída, mas já vai voltar, ele vai responder a gente. Tá. É muito grande a quantidade de jogos, né, doutora Adriana, que a gente vê hoje, que são jogos de realidade mesmo. Você entra no local, na cena, você tem ali, teoricamente, a opção de escolher para onde vai caminhar. O Gilberto vai te responder melhor agora. Vai responder a gente, na verdade. Uma caída aqui. Eu perdi um pouco da conversa, mas assim, a gente estava conversando antes de eu teve essa interrupção. Assim, os jogos estão cada vez mais imersivos, não só no visual, ou seja, que tem aqueles óculos, né, de realidade virtual, mas você tem hoje já jogos que você consegue ter a sensação tátil, né, que você está naquele local, com calor, frio, né? A questão de você ter resistência em você andar para frente ou você pegar alguma coisa, por exemplo, inclusive algumas soluções mais sofisticadas, você tem até uma solução, um feedback tátil disso. Então, cada vez mais você está dentro daquele jogo, né? Dentro daquela realidade. Sim, porque vê só, de novo, Gilberto, vai organizando o que eu vou falando para ver se está dentro dessa realidade que você está trazendo, né? Então, seria muito importante, diante desse cenário todo... Barulhinho, a que tecnologia caiu, deixando a gente na mão, né? Falando mas, justamente sobre isso, né? A ideia, Gilberto, é assim, é importante, então, que a gente, como pais, a gente entenda que a resposta de uma IA depende das perguntas que a gente faz. Então, acaba sendo tendencioso. Portanto, os pais precisam ensinar os filhos a conversar com o ChatGPT ou com essas inteligências artificiais para mostrar que, dependendo da pergunta, vem uma resposta. Mostrar para eles que essa conversa não é tão construtiva, tão... não considera aspectos que são muito humanos. É só uma conversa superficial, no final das contas, né? Isso, exatamente. E, na verdade, você não está falando com uma
um ser do outro lado, né? Você está falando com alguém que foi programado para responder aquela questão que você fez dentro de uma base de dados que ele foi treinado, né? Então isso tem que deixar bem claro. Sim, Isso. e aqui a gente considera, então, que se é uma base de dados, o que vai ser entregue para a gente não tem emoção, sentimento, complexidade da vivência humana. Tem só dados racionais cognitivos que estão ali colocados e que são entregues para a gente. Ele não está entendendo a gente como um outro ser humano entende. Ele está só respondendo uma pergunta. Isso, exatamente, né? Tá. Exatamente isso. Ele está nessa linha, né? Disso. Tá. E então, assim, no fundo, a ideia é que essas inteligências artificiais, se a gente considera que elas são ferramentas, o uso depende do ser humano que está ali. Então, depende muito mais da nossa mente, do nosso coração, o uso que a gente vai dar para essa ferramenta. É isso. Exatamente. Assim, deixar isso claro, né? De o que está por trás, né? E é isso, assim, resolve grande parte do problema de como é que você recebe aquela informação que ele te deu, né? Ou seja, né, uma coisa é você receber uma informação de alguém que é uma outra pessoa, que tem uma vivência, uma experiência, que tem, né? Que também tem suas análises, né? Seu viés, né? Vamos chamar assim, né? Isso. Mas essa situação, né? Mas então, agora, assim, que é uma novidade, porque aí, Gilberto, eu fico pensando o seguinte, é uma novidade para nós adultos e também é para as crianças e os adolescentes, né? Só que cabe a nós orientar essas crianças e adolescentes num universo totalmente novo que a gente não sabe ao certo o que está... No uso de uma ferramenta que nenhum de nós utilizou antes, então a gente não tem tanta destreza no uso dela e ao mesmo tempo que tem que orientar. Então talvez uma orientação mais segura seria, pode até conversar com o ChatGPT, mas depois vem conversar com a gente, porque a gente também quer falar sobre o que a gente pensa como família, quais são os nossos valores, quais são os nossos critérios, qual é a forma como a gente, com a nossa experiência de vida e com os nossos sonhos, projetos, a gente pode lidar com essa informação. É isso. Exatamente a mediação humana, né? Isso, exatamente. Assim, que tem uma coisa é a interação humana, que você tem todo aquele contexto, né? E lá é uma questão fria, né? Que foi feito assim, né? Gilberto, tem uma coisa. Você falou da questão do treinamento do algoritmo, né? A resposta que ele vai dar pra gente pode ser um pouco enviesada, ou totalmente enviesada. O ChatGPT é capaz de produzir novos conhecimentos? Porque a gente pega tudo que já foi pesquisado, estudado no mundo, por exemplo, falando academicamente, por exemplo. Aí você, a partir daquilo, tem uma ideia nova e vai pesquisar sobre aquela nova coisa que surge. Ele tem essa capacidade ou isso pode até limitar a gente enquanto ser humano em desenvolvimento? Então, Johnny, ele tem uma capacidade de correlacionar muitas coisas. Então, ou seja, assim, aquele pensamento lateral que o humano tem de criar alguma coisa do nada, até, assim, nesse caso do humano também, você, quando cria alguma coisa, você carrega, né, toda a sua história de vida, né, tudo que você aprendeu, que você viu, para criar alguma coisa também. Nesse ponto, o ChatGPT ou as ferramentas de IA tem uma linha, né, de processamento mais ou menos parecida, só que ele vai seguir, né, aquilo que ele aprendeu. Então, quando você por exemplo, pede ao ChatGPT para criar uma foto aí você descreve lá uma foto de uma pessoa na praia, né, com a sombrinha, sentado na cadeira, né, com tantas nuvens no céu e tal. Aí ele vai te descrevendo isso, né, nessa situação, né? Ele não criou do nada isso, ele aprendeu, ele viu um monte de fotos da internet, né, que ele identificou com esses elementos que a gente descreveu lá no prompt lá, e vai criar alguma coisa, né,
que na verdade não foi do zero. Ele fez aquela foto baseado em o que ele viu de uma série de milhares de fotos que ele viu na internet. Ele extraiu aqueles conteúdos, fez uma reunião daquilo, uma colagem daquelas imagens e gerou aquela foto, entendeu? E é assim que ele processa. Entendi. Então, ele, de novo, ele funciona com dados já existentes, né? Ele não vai criar nada. Eu acho que esse é um grande diferencial, né, Gilberto? Ele trabalha com informações que já existem, ou seja, com o passado, e nós, seres humanos, ainda temos sonhos futuros, projetos, a gente tem valores que guiam a nossa vida, a gente tem alguns princípios, crenças que dão emoções, afetos que direcionam todo o caminhar da nossa existência. E não sei, mas eu acho que uma ferramenta dessa, como uma ferramenta, e não como um ser humano, né? Como uma ferramenta, nem entende, nem equaciona todas essas variáveis tão humanas, né? Essas ferramentas que a gente tem hoje, né, não tem nenhum tipo desses sentimentos, né, de sonhos, olhar para o futuro, né, em relação a isso. Assim, existe uma linha de pesquisa na área de IA que diz que a médio prazo a gente vai ter ferramentas que têm esse tipo de reflexão, né? Mas hoje o que a gente tem de ferramentas não tem esse tipo de reflexão, né? Gilberto, a resposta é muito parecida com o que a gente já pensa, porque ele vai buscar nos arquivos, é uma pergunta, tá? Ele vai buscar ali no acervo, né, algo para responder o que a gente está perguntando. Portanto, é tendencioso. Dificilmente ele vai discordar muito de você, é isso? Quando não for uma resposta muito técnica? Não, na verdade, ele vai responder aquilo que ele aprendeu, na verdade, que ensinaram para ele, né? Então, ele pegou lá os livros, né, sites da internet, vídeos, fotos, né? E aquilo tudo entrou, né, num grande, né, gigantesco banco de dados, totalmente correlacionado, né, para isso, e ele vai responder a questão baseado nisso que ele aprendeu, né? Basicamente naquela informação que ele tem para isso. Pode ser que aquela informação concorde com você ou não concorde com você, mas é aquilo que ele aprendeu, né? Nesse caso. Entendo. Eu pergunto isso porque eu vejo muito que hoje determinados grupos não conversam com outros grupos que pensam muito diferente, então nem se aproximam para saber o que aquela pessoa tem ali nas profundezas. Isso é um problema social, né, doutora Adriana? Você só conversa com quem pensa igual a você, o chat responde o que você precisa, o ser humano pensa muito diferente. Isso traz uma perda pra gente de conhecimento, de relacionamento, por exemplo? Com certeza, é exatamente isso que eu estava pensando, né, Johnny? Porque o chat GPT, ele vai sempre pedir um feedback no final, né? Então, tá bom, assim... Exatamente, aquilo que eu vou comentar, ele vai, uma via de mão dupla. Você pergunta, ele responde, mas ele quer um feedback seu para aprender como você pensa. Isso. E aí sim ele pode botar você dentro de uma certa bolha, né? E aí bota na bolha e o que me preocupa é essa coisa de isolar, né? Porque então eu fico ali conversando com o chat GPT, que concorda comigo, que sabe tudo que eu gosto, que eu quero, mas que não entende de sonhos, projetos, valores, afetos, que quem conhece sobre isso são as outras pessoas. Então voltamos para o que a gente costuma falar muito aqui, né? O ser humano precisa de interação com outros seres humanos para construir a sua identidade, a sua personalidade e conseguir realizar os seus projetos de vida. O chat GPT e essas IAs são ferramentas, assim como o nosso carro é uma ferramenta. Mas quem está guiando o carro sou eu, e ele se torna uma arma se eu coloco ele numa velocidade ou uso com imprudência. Mas enquanto eu estou pilotando de forma consciente, hábil e respeitando que eu tenho um futuro que eu quero viver e que tem pessoas queridas que querem encontrar comigo, eu não vou colocar ninguém em risco. Então, acho que considerar uma ferramenta que eu uso, que pode me ajudar, mas que as pessoas que estão em volta de mim estão me ajudando bastante também. Eu preciso checar com elas se faz sentido na vida
nossa de cada dia, né? Com certeza. Exatamente. Exatamente. Gilberto, a gente vai continuar esse papo, porque ele não se esgota, é claro, né? O ChatGPT e as transformações na sociedade, na nossa vida, continuam aí o tempo todo. Com certeza, nesse momento, tem alguém pensando em alguma mudança, né, Gilberto? Em algum plugin aí, alguma novidade, porque virou uma competição, né, de países. Hoje a gente... Uma comparação ridícula, talvez, não sei, mas da Guerra Fria, né, o que a gente tinha aquela luta lá para ver quem chegava no espaço, hoje é IA, né? Quando a China lançou a dela, os Estados Unidos e as Big Techs já começaram a se mobilizar. É um negócio que não para de se modernizar, né? Johnny, assim, não é uma comparação ridícula, não. Assim, exatamente isso. Hoje, as soluções de IA viraram questões estratégicas para os países. A gente está vendo aí Estados Unidos, China, investindo bilhões, né, de dólares no desenvolvimento de soluções de IA, porque quem dominar essa área, né, vai dominar uma série de outras questões nesse item. Então, realmente virou como a conquista espacial, agora nós estamos no campo da IA. Gilberto, queria te agradecer muito por essa participação aqui com a gente. Foi realmente especial, acho que esclareceu bastante pontos e trouxe para nós mais reflexões. Eu gosto de pensar que esses são espaços de reflexão. Então, queria te agradecer aos nossos ouvintes por terem estado aqui com a gente. Vamos colocar em prática isso. Vamos lembrar sempre que essas IAs são ferramentas, mas que a conversa em casa, o abraço, o olho no olho, fazem toda a diferença na vida dos seres humanos. Sem dúvida. Bom, obrigado, doutora, aí, pelo convite. Foi um prazer, uma honra para mim fazer parte aqui do quadro. Obrigado, Johnny, aí, pela participação também, aí, pelo convite, né? E fico à disposição. Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam aqui. É um tema bastante que vai render bastante, viu? Realmente não terminou agora. Obrigado vocês dois, viu? Adorei. Por mim, a gente ficaria aqui, ó, a tarde toda. Até o final do cotidiano, né, Johnny? Eu tô aprendendo aqui, eu tô paralisado ouvindo os dois, né? É tanta informação vindo dos dois lados, eu acho que muito complementares. Obrigado aí, os dois.